Olá e muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast Comunicação é Poder. Se você chegou até aqui, significa que em algum momento o marketing de performance atuou na sua jornada. Hoje eu estou com o Daniel Mourão, que é CEO da Bibro & Co, e também com o nosso querido Rafael Lopes, que é sócio da Bibro & Co e diretor de criação. Para começar esse papo hoje aqui, Daniel, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é baseado numa afirmação que você me fez uma vez, que é: vivemos em uma era onde a comunicação é poder, que inclusive é o tema do nosso podcast. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa visão. O que exatamente você quer dizer com isso? Pedro, como vai? Prazer estar aqui com você. Obrigado. Pedro, observando muito o mundo atual, o mundo onde a comunicação, as estratégias de comunicação são aplicadas no mundo atual, eu pensando muito em relação a isso, eu percebi que, existe uma era histórica, filosófica, onde a informação era o poder, né? Então, se a gente for imaginar que séculos atrás pessoas não tinham acesso à informação, o simples acesso à informação já era uma espécie de poder, né? Então, quem obtinha as bibliotecas, os livros, eles eram pessoas que obtinham poder. Depois, quando a informação lá foi democratizada, com o advento até da internet, a gente percebeu que não é só a informação já não era mais o poder, mas como você transformar essa informação em algo mais substancial, que é o conhecimento. Quer dizer, como que você absorve a informação que está, né, ao seu alcance e você transforma isso em conhecimento. E legal, eu acho que talvez a gente tenha vivido até um mundo recente com essa máxima, né, que conhecimento é o poder. Talvez assim, o conhecimento aplicado é o poder, não é só o conhecimento, mas como você aplica esse conhecimento. E hoje ainda é? Óbvio que é, né? Mas eu ouso dizer que a gente vive uma época, uma revolução, talvez nessa, né, filosófica, talvez, nesse sentido, que felizmente ou infelizmente a comunicação virou o poder. Então, o mundo mudou, as pessoas já não consomem mais o conteúdo como elas consumiam há 30, 40, 50, 100, 200, 1000 anos atrás, né? E a comunicação, ela consegue influenciar, né, muito as pessoas, processo de comunicação. Então, por que eu falo felizmente ou infelizmente? Então, você vê casos em que as pessoas começam a pensar que se vale a pena ou não um tratamento científico em detrimento a alguma informação que ela recebe, né, alguma comunicação que ela recebe. Você vê hoje decisões políticas sendo totalmente direcionadas, baseadas em processos de abordagens de comunicação que conseguem ser relevantes, pertinentes para aqueles algoritmos. Então, eu nem ouso dizer, mas assim, eu tenho certeza de dizer que a comunicação é o poder hoje. E ela pode ser direcionada... E ela está atrelada ao conhecimento ou não, né? Assim, eu acho que é óbvio que o conhecimento aplicado é o poder, mas dentro da área de conhecimento aplicado, como a forma que você se comunica hoje, ela viabiliza ou inviabiliza qualquer projeto que alguma pessoa hoje no mundo moderno, pessoa ou empresa, possa ter. Então, eu gosto sempre de dar exemplos, né, como a gente, na minha profissão e a agência, né, que é a Bibro & Co, que eu sou diretor executivo, um dos fundadores, eu gosto sempre de dar exemplos, assim, tanto para uma pessoa física, tanto quanto grandes marcas que a gente atende, né? A gente não atende pessoa física, mas eu gosto de dizer o seguinte: quantos colegas médicos super especialistas com doutorado ligam para a gente e falam assim: poxa, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu aplico, mas eu preciso me comunicar da forma correta, com as pessoas corretas, no momento correto, para poder encher meu consultório. Para entender o que ele faz, né? Por quê? Volto a dizer, comunicação, felizmente ou infelizmente, é o poder.
Então, quem não adquire hoje o conhecimento do que é a comunicação no mundo moderno, eu acho que corre um grande risco de não sobreviver nas suas intenções, quaisquer que sejam, de negócio, de profissão, e principalmente as grandes marcas, né? Talvez quando a gente fala comunicação ao poder, talvez seja a primeira vez na história que pequenas marcas que entendem o poder dos algoritmos, que eles entendem que as pessoas hoje consomem os veículos e conteúdos em mídias diferentes, em veículos totalmente diferentes que eles consumiam há 10, 15, 20 anos atrás. Pequenas marcas conseguem ter um protagonismo muito interessante frente às grandes marcas que ainda não se atentaram a isso. E isso que você acabou de falar é um assunto até que a gente estava conversando aqui fora, né? Quer dizer, a gente criou uma economia de atenção também, né? Em detrimento dessa quantidade de comunicação que precisa ser feita, do acesso, né? Porque está muito mais fácil, né, para as pessoas conseguirem se comunicar, né? De uma forma geral. Até você exemplificando uma pessoa física, como grandes marcas, pequenas marcas. Como você enxerga essa questão da economia da atenção? Assim, o que seria, primeiramente, né, a economia da atenção e como as marcas, as pessoas, quais são essas estratégias que a gente tem que começar a pensar para poder se destacar nesse ambiente tão singular assim? Pedro, a economia da atenção ela é muito mais uma análise de como está a atenção hoje do ser humano no mundo moderno. Então, se a gente for se aprofundar nas pesquisas que inclusive estão super focadas, né, nessa de como acontece a atenção hoje no mundo moderno, também é um processo revolucionário. Primeiro, as pessoas hoje, os consumidores e pessoas, eles são impactados por milhares de informações todos os dias. Ao contrário de centenas de anos atrás, né? Então você hoje, desde que você acorda até a hora que você dorme, você com o smartphone, né, e com seu laptop, a sua jornada diária de consumo de conteúdo, você é impactado por milhares de informações, são milhares, tá? Então, com isso, existe um efeito dominó em relação a isso. Então, primeiro, o déficit de atenção é enorme. Então, como eu já entrego essa informação para as marcas, você hoje criar uma campanha linda, maravilhosa, com um filme sensacional, com um slogan maravilhoso. Sinceramente, pensa comigo, Pedro, você acha que uma pessoa no mundo moderno ele vai lembrar disso daqui a 2, 3 horas? Da forma que não está escalonando, né? É muito efêmero, né? Será que as campanhas que funcionavam muito tempo atrás, que tinham slogans, eram filmes sensacionais, que te emocionava, que colocavam a marca dentro de uma narrativa que, sabe, fazia talvez os consumidores terem uma decisão de ir lá e comprar, você acha que funciona hoje em detrimento a essa economia da atenção, que no fundo é da desatenção, do déficit de atenção? É muita oferta, né? Isso causa outra coisa, né? O déficit de memorização. Então, por mais que você tenha, nesse exato momento, conseguido impactar alguém, você conseguiu furar a barreira da desatenção e realmente impactar alguém, instigar alguém, será que essa pessoa vai lembrar? Porque existe um déficit de memorização. O quanto que ela consegue reter, né? A economia da atenção também, ela tem outro dado muito curioso, que ela indica que a decisão das pessoas, né, existe uma falta de qualidade na decisão das pessoas. Cada vez mais as pessoas têm que tomar mais decisões. Então, as pessoas... Mas decisões de compra ou decisões variadas na vida. Assim, se a gente for pensar até numa decisão de um business to business, você contratar uma empresa, a qualidade das decisões, o executivo moderno hoje, ele tem um volume de decisões a serem tomadas muito maior do que eles tinham há décadas atrás. Então, a qualidade da decisão dele, ele sabe que ela está comprometida. Isso também traz aspectos de ansiedade, ele não fica confortável com algumas decisões que ele toma. Então, as próprias decisões de compra, de
fechamento de contrato, então isso também está comprometido. A economia da atenção, ela explica esses fenômenos, né? Então a gente vive esse fenômeno. Isso tá muito atrelado à cultura do marketing de performance. Qual é a diferença que a gente acaba criando assim, essa semântica? Marketing digital, marketing de performance. Qual a diferença desses nomenclaturas, né? E como isso se diferencia também de uma agência convencional, né? Porque você está falando de campanhas super elaboradas, né? Que a gente, como consumidor também, a gente presenciou muito isso, né? Até pela idade. Claro. Mas assim, e mudou muito, né? E é interessante porque a gente talvez também... seja um privilégio, né? A gente poder ter vivido campanhas... A gente viveu a época do Mad Men, né? E a gente está vivendo agora a época da performance junto com a... Né? Exatamente, que a gente tem uma certa nostalgia de coisas que foram incríveis, jingles incríveis, slogans, filmes, né? Mas existe uma mudança aí, acho que substancial e importante, né? Como é que a gente pode colocar, né, para as pessoas entenderem de uma forma mais prática o que é a diferença do marketing digital, do marketing de performance, de como essa agência, a Bibro, né, por exemplo, atua diferentemente de uma agência que seria essa convencional, quando a gente fala de publicidade, né, para uma pessoa mais leiga, assim. Pedro, acho que o mundo é tão complexo hoje que, antes de mais nada, acho que existem agências muito boas para todos os momentos, né? Desde uma agência mais convencional, até digital, até de performance. Eu digo o seguinte, eu particularmente acredito que tudo sempre teve que ser performance. Então, uma agência que fazia um grande slogan, um grande filme e usava uma mídia de massa, né, para poder vender seu produto, ela estava fazendo performance. Né? Ela funcionava, porque né, décadas atrás, isso funcionava. Agora, nesse mundo da economia da atenção, nesse mundo tão específico que a gente vive hoje, performance é muito além de você fazer uma campanha simplesmente de awareness. Então, acho que é isso que diferencia muito. Tá. O marketing digital, ele traz na sua essência possibilidades de você criar performance, de você mensurar dados, porque o ambiente digital ele permite uma agilidade nessa leitura, né, se está funcionando ou não uma campanha que você faz. Mas quando eu falo de cultura em performance, uma agência convencional, uma agência com cultura em performance, é até num estado mais amplo do negócio. Você pode continuar fazendo uma campanha em massa, um filme com um slogan sensacional e furar essa desatenção, você causar um furor porque você causou algo diferente nesse mundo de desatenção. Mas você tem a performance também. Mas hoje você pode, a tecnologia, a metodologia, ela permite que você consiga olhar, mesmo sendo um filme de massa, por que esse filme impacta na minha loja no dia seguinte? Então, Pedro, de uma forma muito prática. Direta, né? Existe lá um plano de mídia, essa mídia ela acontece em vários canais de massa, canais específicos. As pessoas que a gente consegue enxergar, por exemplo, com sensores nas lojas físicas, se aquele impacto de uma mídia, né, num grande veículo, ela trouxe volume maior de pessoas na loja nos dias subsequentes. Se aquela mídia, ela também impactou no digital. Então, tudo bem, a gente teve um baita de um programa campeão de audiência, mas as pessoas buscaram automaticamente aquela informação, os mecanismos de busca, eles impactaram no digital. Então, a cultura em performance quando você pensa numa campanha, você pensa em mensurar a campanha. Você pensa em como aquele investimento que o cliente fez, o que ele traz de fato, não só de resultado direto, mas principalmente dos resultados indiretos. Muitas vezes os resultados de performance não é simplesmente vender mais ou menos, mas é reputação de marca. Né? Isso tudo faz parte do método que você desenvolveu, patenteou, que é o Dynamo. Como é que é? Ele trabalha com isso? É isso que você... Assim, Pedro, a Bibro, ela, assim, eu acho que o marketing de performance, ele inicia, o DNA do marketing de performance é o marketing direto, né, que
que ele tem basicamente algumas características do tipo, olha, qualquer tipo de comunicação que você faça, ela é mensurável, você está criando canais de mensurabilidade, sendo digital, sendo off. Então a gente não criou nada, a gente, no fundo, a gente é adepto a uma metodologia que, né, do marketing de performance, mas o Dynamo é uma criação nossa, ele é uma espécie de um checklist, né, para que ele possa ser usado em qualquer processo de comunicação hoje, desde você planejar uma campanha, desde você criar uma apresentação, você criar o nosso time de criação, ele passa por aspectos do Dynamo para ver se aquela peça criativa ela é pertinente, ela é relevante para aquela campanha. Então ele é muito mais hoje um método para que a gente tenha um cuidado de fazer um checklist. Eu passei por todas as etapas. Eu segui. E quais são esses principais pilares, assim, esses pilares básicos, assim, para uma análise contundente, uma análise que esteja mostrando de fato os resultados, assim? O que você colocaria? O Dynamo, no fundo, assim, ele é muito mais um checklist de um processo completo de comunicação do que uma especificidade dentro dessa jornada de planejamento criativo. Então, rapidamente aqui, Pedro, tá, vou te falar o que é o Dynamo, assim, para fazer sentido para quem está ouvindo. Dynamo, D é descobrir. Talvez a primeira vez na história que a gente tem capacidade de descobrir o que os clientes querem da gente. Os clientes deixam rastros digitais a qualquer momento, em todo momento. Ele navega, ele deixa rastros digitais. Existem hoje ferramentas gratuitas super poderosas, onde você consegue entender quais são os volumes de buscas que as pessoas têm sobre determinado produto. Então, eu vou dar, assim, sem falar as marcas, mas, por exemplo, o Smart Food, né, a parte de suplementação. A gente entende hoje quais são as dúvidas que as pessoas têm antes de comprar um suplemento específico. Quer dizer, são aquelas buscas que elas fazem, né? Será que tem proteína suficiente, engorda, tem carboidrato? A gente é parte desse SEO. Talvez sejam centenas e milhares de buscas, mas quais são as buscas que são significativas, né, e relevantes que uma campanha precisa contemplar, né, nos seus criativos, nos seus roteiros? O Rafa sabe muito bem disso. Os seus roteiros, ele privilegia isso na hora que ele pensa no roteiro. E não só os rastros digitais, assim. Quando a gente fala de descobrir, que é o Dynamo D, de descobrir, é você se aprofundar, não começar nada, nenhum processo de criação, de brainstorm, antes de você entender quem é seu cliente, o que ele precisa, o que ele quer, quais são os seus temores, seus desejos, né? E talvez a primeira vez na história que isso é grátis em muitas ferramentas, isso pode ser comprada. Não é só rastro digital que a gente considera, eu acho que existem as pesquisas convencionais que valem muito a pena ainda você né, reunir junto com os rastros digitais, os desk research, quantas pesquisas os veículos entregam gratuitamente, grandes veículos, sabe? Eles entregam gratuitamente tendências de movimentos. Então, antes de mais nada, descobrir quem é seu cliente, quais são os seus temores, quais são as suas motivações, o que faz ele considerar comprar ou desistir do seu produto, de adquirir o seu produto. Então, o D de Dynamo é isso, acho que antes de qualquer processo é descobrir. E é o instigar, a gente falou de economia da atenção. Sim. Então, acho que não vale mais a pena, assim, o jogo não está ganho quando você cria uma campanha linda, maravilhosa, bonita. Infelizmente não está ganho. Porque outros concorrentes seus também têm campanhas lindas, maravilhosas, bonitas, esteticamente sensacionais, com a trilha. Mas instigar. Muitas vezes, né, Rafa, a gente cria campanhas, a gente senta e fala, poxa, mas ela é instigante. Ela vai fazer com que aquela pessoa que está sendo impactada milhares de vezes pelos concorrentes, ela vai prestar atenção na nossa campanha?
Então, essa campanha é instigante, e ser instigante, acho que ela tem a parte de criação toda, né, toda envolvida elaborada, nisso, né, elaborada, ela tem que pensar muito nisso. Muitas vezes tem que ser instigante, mas tem que ser diferente, né? Ele tem que causar um aspecto de, opa, peraí, tem algo que eu não tinha percebido, porque a gente está na economia da atenção, né, desatenção, talvez. E, às vezes, estratégias de mídia. Então, poxa, para eu ser instigante, eu vou usar mídias alternativas que os meus concorrentes não usaram, utilizaram. Então, porque dessa forma eu sou visto, sou percebido, né? Porque estou num local onde eu não tenho concorrência. Então, são muitas estratégias, né, reunidas para você ser instigante. Essas alocações, inclusive, elas são mensuráveis, né? Você faz esse mensuramento. Mensuráveis. Aqui eu vou jogar porque tem também uma questão analítica com o concorrente, né? O que também eles estão trabalhando para usar esse ato, né? Quando a gente fala descobrir, é entender, né, também o que os concorrentes, né, como eles se colocam, né, em termos de criativos. E até falando na questão criativa e no mensuramento todas essas palavras-chave que são importantes, como funciona, Rafa, já que, né, você é o head de criação, como que isso impacta no processo criativo, né? Antes da gente seguir no processo do Dynamo, mas essa fase impactante, né, tem uma parte criativa que ela aqui é substancial, né? Assim, como que você olha isso, como você trabalha é um empecilho, não é? É uma alavanca? Como é que isso funciona para Sim, na verdade, ele tem que ser bastante estratégico, né? Porque assim, a gente já tem os dados nesse momento. Então, que nem o Daniel falou, a gente vai criar uma campanha para instigar, né? A gente tem acesso se ela está instigando ou não, né? A partir do momento que é lançada. Mas antes desse processo tem todo um estudo. Então, os dados, eles vão fazer a gente, querendo ou não, ser criativos também. Porque você já tem um direcionamento, você já tem um briefing, você já tem dados, então você vai conseguir. Então, é uma estratégia, né? Você já vai com a campanha já para dar certo. Já direcionada. Já direcionada para o seu público, como você quer atingir, como você vai instigar. Cada público é instigado de um jeito, né? Dependendo do seu produto é o medo. Às vezes você tem que chamar a atenção dele de uma forma meio estratégica, para ele prestar atenção. Então, isso tudo é usado antes de começar. É porque tem uma coisa que é a pergunta que, para mim, eu acho muito instigante. Uma coisa é você ter intenções de coisas que o cliente gostaria de falar sobre a marca. E outra coisa também fazer com que ele entenda que existe uma pesquisa baseada da forma como o consumidor olha para a marca dele, que é diferente da forma como ele se vê. Exato. E é aí que eu volto para você, assim, porque aí você acaba gerando briefings de coisas que não necessariamente a marca gostaria de falar, né? Exatamente. Isso é mais desafiador e mais interessante? Você acha que isso torna mais interessante o processo criativo? Ou é um impeditivo? Na verdade, como você vê isso? Na verdade, é um desafio, né? Porque quando você mostra para o cliente ele já está com uma ideia na cabeça, você vai estar fazendo ele repensar algumas coisas, né? Ali da marca, o que o marketing tem planejado, né, para essa campanha. Mas quando você está atrelado a dados, entendeu? O cliente ele vai entender, porque você está mostrando o que dá certo e o que não dá. Então, mas aí uma pergunta, existe essa resistência? O quanto hoje essas marcas elas ainda estão abertas a ouvir essas coisas? Porque é difícil, né? Mudança é uma coisa complicada para as pessoas, né? Ainda mais quando você tem marcas mais consolidadas, né? Assim, eu entendo que é difícil você aceitar certas mudanças. Às vezes você está com um mote na cabeça, mas aquele mote, pelo marketing de performance, ele não funciona mais, né? Como é que é essa resistência, vamos dizer assim? Existe, não existe? Desde que você acho que o Rafa falou muito bem, desde que você esteja pautado em dados, o cliente ele super topa, ele entende. No fundo, os dados ele complementa a experiência do cliente, né? Então tem uma cultura também da mudança de pensamento Acho que o executivo de marketing hoje moderno, aquele que é moderno, ele entende isso. Então, no fundo, ele entende que o dado ele complementa a experiência dele como cliente, né? E o dado não é só o rastro digital. Eu sempre repito isso. O dado ele também quantas vezes, né, Rafa, a gente visita a loja, a gente complementa o nosso
aquela leitura do dado que é rastro digital, a gente vai na loja, a gente pergunta, mas não faz sentido. Ele esquenta aquela interpretação do dado. Isso é subsídio, isso é matéria-prima para que eles trabalhem na criação. Quer dizer, não basta só ser a marca, né? A marca por si só, ela já não se sustenta só. Ela precisa também desse... Pedro, marcas fortes performam melhor. Não, óbvio, sim, claro. Né? Mas não dá para ficar sustentado só na marca, hoje em dia, ou... Eu sinceramente acredito que não. Acho que algumas marcas ainda vão sobreviver pelo poder da marca. Sim, claro. Mas ao longo dos próximos anos, 10, 15, 20 anos, talvez algumas desapareçam. Vocês têm experiência hoje de marcas que vocês, não precisa citar o nome, obviamente, mas que vocês têm estudado, têm olhado, que essa performance faz sentido? Assim, vocês têm se deparado com isso? Assim, Pedro, acho que todas as marcas, de uma startup até uma multinacional, né, líder global, uma multinacional, se ela não se ater a realmente pensar em performance, né, com cultura em performance, acho que ela pode perder ali um share de mercado ao longo dos próximos anos. Até porque isso tem até um gancho no N do isso que eu Dynamo, ia te perguntar. Que, quer dizer, a gente falou, relembrando, né, você descobrir, né, o que as pessoas, né, precisam, né, saber sobre a sua marca e tal. O I é instigar, quer dizer, no meio daquela economia da atenção, você ser notado. Isso são estratégias criativas e também estratégias de mídia, né, conectadas, ali, coordenadas. Só que o comportamento do consumidor moderno, quando ele tem o interesse de comprar algo, antes dele concretizar aquela compra, serviço, produto, entretenimento, business to business, ele vai passar por um processo que seja mais longo ou às vezes mais curto de avaliação, exploração de algum conteúdo antes de comprar. Tá? Então, é aí que talvez as grandes marcas não se atêm. Né? Tá. Então, poxa, legal, eu vou dar um exemplo aqui, carros híbridos e carros elétricos. Tá? Tudo bem, eu posso ter sido impactado por uma baita de uma campanha que chamou minha atenção. Quer dizer, o I do instigar, do Dynamo, ele causou impacto. Legal. Poxa, pensei em comprar. Eu estou dando um exemplo meu, mas a gente sabe que é esse o processo de compra e de consideração do funil de quem compra hoje o carro elétrico. Poxa, eu gostei, achei interessante, mas espera aí, antes de comprar, quem é essa marca? Quem são os compradores? As avaliações, né? Quem comprou está satisfeito? Tem concessionária próxima da minha casa? Se acontece alguma coisa? Tem reposição de peça? Tudo bem, você pode ter aqueles entusiastas que vão comprar direto, mas isso é muito pequeno, é um share muito pequeno de mercado. Né? Mas ao longo do tempo, os consumidores vão passar por um processo de exploração e avaliação. E aonde entra a parte N do Dynamo, que é a nutrição de informação. Quais são as informações que depois que eu chamei a atenção, eu preciso entregar para esse consumidor, para que ele chegue até o final, que ele vá lá na concessionária e compre o carro. Ou seja, o que ele quer saber de fato sobre... O que ele quer saber. Qualquer coisa que ele busca nos mecanismos de busca? Não. No social listening, no que ele reclama? Não. Mas quais são as principais categorias de conteúdo que a gente precisa colocar isso nos roteiros, nos filmes, nos veículos, para que para que ele continue a consideração dele até a conversão. E é onde entra a cultura em performance, porque você precisa entregar essa informação, Pedro, não na mídia de massa apenas, porque eu não tenho certeza que aquela pessoa esteja na novela, naquele momento, querendo saber exatamente eu preciso entregar aquela informação em formatos de mídia, de criativos diferentes, né, Rafa? E nos veículos diferentes. Então, se essa pessoa ele navega no TikTok, aquela defesa que aquele carro é muito legal tem que ser feita no TikTok, naquele formato, linguagem, naquele formato que aquela pessoa tá buscando. Se ele é uma pessoa que não vê Reels e filmes e tal, e ele está num famoso carrossel, eu preciso fazer uma defesa estética, bonita, legal da marca, mas dentro de um carrossel. Então, é onde entra a tecnicidade do conteúdo e principalmente da criação. Isso é um lado estratégico também, né?
Porque assim, se eu não penso no N de nutrir, eu perco essa pessoa na parte de instigar. E também é nutrir com a... Nutrir com informação relevante, pertinente no ato de navegação dele. Exatamente. Que são múltiplos veículos. Então, hoje a gente tem que orquestrar vários veículos, vários formatos, vários criativos que cabem dentro daqueles formatos. E é isso que o time do Rafa, e entendo que não só da Bibro, mas todas as agências com essa cultura, elas cada vez mais se especializam. A criação hoje, eu até ouso dizer, né, Rafa, que ela é muito mais técnica do que ela foi muito tempo atrás. Então precisa ter esse entendimento do que é informação. Você tem que entender de praticamente todos os veículos na internet. Então, além de entender, você tem que estar atualizado. Então, na nossa equipe, a gente até tem profissional que está ali estudando e se atualizando para sempre nutrir a equipe do que está mudando. Porque não vai ser pegar simplesmente uma peça e modificar ela para diversos. Não. A pessoa ela consome diferente, né? Em cada mídia social. Então, são muitos criativos e diferentes. Lógico, com o mesmo propósito, né? Nutrindo a pessoa ali que está recebendo as informações. Mas, na verdade, é um trabalho, né? É bastante trabalho. E como é que a gente estava falando de estar pautado em dados, a gente começa a entender onde que está impactando mais, o que está dando mais resultado. Será que o YouTube está entregando mais, as pessoas estão prestando mais atenção do que no TikTok? Às vezes não, mas a gente tem acesso a essa informação. Será que vale a pena a gente começar a focar mais nessa ferramenta do que nessa? Então aí a gente tem um outro trabalho, mesmo nutrindo. No momento que a gente está nutrindo, a gente está recebendo informação e modificando. Então eu acho que a inteligência da performance no geral é essa, né? A gente consegue estar criando e modificando ao mesmo tempo, né? E agora uma pergunta, as marcas, quando elas buscam as agências de uma forma geral, elas já estão conscientes desse tipo de performance? Ou vocês acham que as marcas elas ainda são muito tradicionais no sentido de buscar as agências? Elas estão mais ousadas em falar, puxa, vamos olhar novas formas da gente se promover, da gente se lançar? Como é que vocês observam isso? Eu sinceramente acredito que a gente está num momento de mudança, né? Grandes marcas ainda, assim, até de certa forma uma ignorância da história de sempre ter dado certo, né, o veículo tradicional, então elas estão presas, né, nessa estratégia. Mas eu acho que a gente está num momento onde elas estão começando a prestar atenção e querendo que arriscar, essa chave mudou e que tem que começar a mudar essa estratégia antiga, né? Ela não é substituível. É que, como o Daniel sempre fala, né, o underground da comunicação, é isso? Eles estão aceitando mais? Quando eu falo do underground, Pedro, quando eu sento com algum diretor de uma grande marca, inclusive, tempos atrás, eu sentei com um reitor de uma grande universidade né, aqui do Brasil, e eu falei para ele assim, olha, quem está vendendo curso, né, vendendo muito curso, não são mais as grandes universidades, né, é o underground. Então, quantas pessoas hoje resolvem não ir para uma universidade porque eles vão fazer um curso com um super especialista naquele assunto, e ele entendeu. Por quê? Porque o underground ele já percebeu como fazer a nutrição, né? O instigar e nutrir. E eu estou dando um exemplo aqui de um segmento que é o segmento educacional. Que vocês têm, né? Sim. Temos vários clientes na agência, mas tudo que o Rafa falou aqui, que eu venho falando, ele já vem sendo executado por já há muitos anos, com primazia, por esse underground. Eu acredito que as grandes marcas ainda não entraram, elas não perceberam o potencial, potencial que tem. Você acha que é porque parece que é uma visão assim, tentativa e erro? Não, eu acho que o Rafa falou muito bem. Talvez assim, o jogo sempre foi ganho usando mídia de massa ainda. Por mais que a mídia, tudo bem, né? Assim, a mídia não seja... Todo mundo percebeu hoje, todos os executivos, que ela não é mais massa, ela é clusterizada, são, né, muitos veículos, mas ainda as estratégias são feitas de massa, né? Então, eu vejo que talvez 80% das campanhas hoje das marcas, elas ainda são pautadas num grande slogan, num grande filme. O que eles fazem de diferente são formatos desse grande slogan, desse grande filme,
jogado para um... sem falar a linguagem, distribuídos nos meios digitais, mas não existe uma nutrição. Não existe você trabalhar uma objeção que você sabe que aquele cliente tem com o seu produto. Pode ser uma grande instituição financeira, mas espera aí, por maior que você seja, né, você tem reclamações sobre você tem problemas para resolver, ou você tem desejos para resolver. Então, alguns que são muito latentes. E eles não são, né, se você for perceber, eles não são distribuídos dessa forma nos meios de comunicação. Ainda fica aquele grande filme, aquele grande slogan, muito só lindo, jogado muito lá no... maravilhoso, que ele cumpriu, né, o seu papel de instigar, mas eles são distribuídos no meio de comunicação como se isso fosse um jogo ganho. A gente acredita que não, o jogo ele só começou, né? Entendi. E Isso seria a parte da ação do Dínamo, né? O A, né, do Dínamo, depois do nutrição, é chamar para ação. Então, assim, quando você não é só a estratégia de lançar o filme, né? Você lança o filme e você nutre as pessoas, né, de informações que você sabe que é importante que ela saiba para adquirir seu produto ou serviço, mas também você tem que estar de olho no call to action, em chamar essa pessoa para ação. No fundo, a gente quer vender, né? Então, por isso que esse diálogo com as plataformas, então, para entender como as plataformas funcionam, é que vai ser o ponto de virada, né? Também, principalmente na forma que você distribui os conteúdos, Pedro, mas o chamar para ação é até um modelo criativo, assim, quer dizer, se eu quero vender um carro híbrido, eu preciso pensar numa promoção, num call to action, num pedido de ida para a concessionária, um test drive. Eu preciso entender o que vai motivar alguém nesse mundo da desatenção, que ele pode ter centenas de coisas para fazer no dia, para ele ir lá e comprar algo, ou ele fazer um test drive, ou ele experimentar um produto de smart food, um shake. O que vai fazer essa pessoa sair dessa rotina? Escolher entre o A e B também? Ou só, por enquanto, experimentar? Às vezes, o experimentar é um processo para ele adquirir o produto, né? Então, muitas vezes é uma aquisição de produto com uma oferta imperdível. Então, a gente tem que tomar um baita de um cuidado para não ficar só na nutrição, e instigar e nutrir. Mas qual que é o call to action? O que a gente vai fazer com que essa pessoa fazer ele sair do adquira loop, né? o produto, o serviço, ou participe de alguma live que seja. Ou seja, qual que é a ação que a gente quer que esse consumidor ele tenha, e a gente precisa pensar nisso, arquitetar isso nos criativos. Então, muitas vezes, o Rafa está super acostumado, a gente tem 4, 5, 6 tipos de criativos. Então, a gente começa com um criativo instigando, outros nutrindo, e aí quando a gente entrega com uma certa frequência aqueles criativos, a gente parte por um momento de criativos de call to action, que cadastre-se em troca de algum benefício. Então, isso é muito, Pedro, aquilo que eu falei logo no início, que é muita cultura do marketing direto. Assim, você criar call to actions nos seus criativos, você ter um pedido de ação. Muitas vezes o pedido de ação é você clicar para conhecer mais, tudo bem, porque a gente quer a reputação, conhecimento de produto, tudo bem. Nem sempre é só comprar, só cadastrar, né? Mas aquele pedido de ação, ele tem que ser considerado nessa jornada criativa. Processo, né? E assim, até complementando, né? Se deu o exemplo de uma concessionária, hoje você tem informação suficiente para saber se a pessoa está do lado, ali próximo de uma concessionária. Então, eu posso impactar essas pessoas com uma peça totalmente diferente. Eu posso falar, na concessionária XY perto da sua casa você pode testar. Cara, já foi impactado bastante. Ele foi impactado na TV, ele foi impactado pelas redes sociais dele, e agora a gente está deixando mais fácil para ele ainda, né? Atravessa a rua. Esse é o monitoramento? É isso que é o monitoramento? Essa inteligência de mídia, Pedro. Então, o que o Rafa falou agora é a geolocalização, hiperlocalização, geolocalização. Você tem vários formatos disso acontecer, vários veículos. E aí isso também já é pensado dentro da estratégia da ação. Existe uma sintonia entre mídia e criação para que isso aconteça, porque aquela pessoa que está, muitas vezes, ela vai receber essa informação no celular, por exemplo. Ele está lá perto e aí ele vai receber aquele call to action no celular. Então, o criativo ele tem que entender qual que é o formato que vai aparecer, que são poucos textos e eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma animação. O que vai fazer isso, essa pessoa realmente perceber aquilo nessa economia da desatenção e vai clicar e
vai conferir a oferta, o test drive, ou tomar Sai um de café casa. Vai, na fato, concessionária. Então essa sintonia entre mídia e criação, por isso que eu sempre digo que é muito técnico cada vez mais a criação. Porque o criativo hoje, acho que a equipe que o Rafa lidera, ele cada vez mais entendedores também de mídia, né, digital. E todo o nosso time de mídia digital também são entendedores de formatos criativos. Existe muito essa troca, né, entre as equipes. Quando eu dei esse exemplo, até para entender a quantidade de peças que está envolvida nesse processo, né? Se eu estou criando uma peça para um público de uma região específica, porque eu quero que ele tome aquela ação, então se a gente for imaginar, né, num contexto, no Brasil, em São Paulo, você consegue já ter uma noção da quantidade de peças que é feita, colocando formatos diferentes e tudo. Então, realmente, a mídia e a criação tem que estar lado a lado hoje. Não dá mais para ficar os caras no andar de cima e às vezes você no andar de baixo. Tem que estar ali se comunicando, entendeu? Porque às vezes a mídia ela também tem não uma visão às vezes criativa, mas ela está vendo a sua criação de uma forma diferente. Porque ela está ali vendo os dados também, ela tem um entendimento diferente. Então, essa comunicação entre as duas áreas, ela é essencial, na verdade. E vocês conseguem mensurar esse impacto e perceber de fato, né, o que acontece. Inclusive de entender os formatos que ao longo da campanha não são tão necessários assim. Então, tem coisa que não vai precisar fazer. Se a gente percebe, poxa, então o famoso teste AB, né? Muitas vezes a gente, mesmo pautado em dados, né, Rafa, a gente tem duas ideias muito legais. Olha, então peraí, o cliente também, né, topou, falou, ó, vamos testar, devemos testar os dois criativos e entender quais são os mais clicados, menos clicados. Porque é muito mais fácil, né, você testar num ambiente digital desse do que lançar duas campanhas de televisão. Isso que é muito legal, que a gente falar que a performance ela vai além do mundo digital, mas assim, o digital ele já entrega as pistas para a gente explorar para o offline. Então quando a gente explora campanhas para o offline, a gente já sabe que essas abordagens que estão nos outdoors, no out of home, no filme, elas já performaram muito bem no digital. Então, tem uma coisa, até fazendo um parênteses aqui, a gente falando de carros híbridos e elétricos, que você já tinha comentado comigo, e eu sempre fico pensando nessa máxima, né? Quer dizer, uma marca A que gastou uma quantia considerável em mídia tradicional, mas na verdade quando entra na performance, o pessoal está procurando mais a marca B, né? Eu trouxe aqui um pouquinho isso daí, porque é uma coisa que a gente já tinha conversado, eu acho super interessante, eu acho que ajuda a ilustrar bem todo esse universo que você está falando, assim. Pedro, por exemplo, existem estratégias que elas podem ser exploradas para quem também não tem um budget muito grande, né? E ela pode se aproveitar de movimentos que os seus concorrentes fazem. Então, por exemplo, uma marca A fez uma baita de uma campanha em mídia nacional, out of home, sobre um determinado carro. Né? Então, ou seja, ele instigou, né? Ele fez com que as pessoas prestassem atenção naquele negócio. O carro elétrico, que legal, quero ter. Uma marca B, ela pode começar a atuar assim, na parte de nutrição. Então, assim, poxa, as pessoas que buscaram a marca A no Google, eles deixam rastros digitais. Aquelas que navegaram para outro site, eles deixam rastros digitais. Então, se eu tenho um cliente que a campanha, que é a marca B, eu consigo falar, olha, né, no meu plano de mídia digital, eu falo assim, olha, todo mundo que considerou a marca A vai ser impactado pelas nossas campanhas do nosso carro. Só que é o seguinte, a gente vai ser mais forte na parte de nutrição. A gente vai mostrar que o nosso carro é melhor, que o nosso carro é mais legal. Que aí você vai entrar na... Isso, então, veja, assim, eu me aproveito de um movimento que um concorrente meu fez, né, de investimento altíssimo, instigou, e entro na sequência e por uma porta que ele as minhas campanhas deixou aberta, né? Dessas pessoas. Ele deixou uma porta aberta que talvez ele não tenha explorado. Isso é normal, tá? Então, sim, é livre concorrência. Por isso né? que eu acredito que até talvez seja a sua primeira pergunta, Pedro. As grandes marcas elas devem ter apenas agências convencionais, empresas de performance. Eu te respondo agora, assim, eu acho que vai ter que ter as duas. Porque a empresa com cultura em performance, ela vai cuidar para que isso não aconteça. Também não aconteça. Eu ia odiar, né? Gastar rios de dinheiro para fazer uma campanha convencional e ver que o meu concorrente está vencendo. Aí você vende o concorrente. Né? É complicado. Isso faz parte do processo do Dynamo que a Bibro
O M, né, do Dynamo, que é o que a gente falou de ação, né, que é o A, que é o call to action, o M é monitorar. Então, por exemplo, nesse caso, o call to action seria pegar a pessoa que ficou impactada em querer comprar um carro, mas na verdade ele está indo fazer um test drive do carro B, né? Da marca B, assim, né? Exatamente. A gente, Exatamente. Eu acho que esse processo de entendimento é quando a gente tem um ambiente monitorado, Pedro. Ah, não, sim, estou dizendo. Até porque, assim... que é o que você faz para o seu cliente, né? Vai falar, pô, então você, né, a gente pegou essa porta que ficou aberta, é o call to action, estou trazendo para você. O nosso cliente é o A, que ele cuida de além de instigar, investir em grandes em grandes mídias, ele também não negligencia todas as etapas do funil. Então, a gente tem clientes que fazem, né, que tem esse poder de investimento em todo o funil, e outros que eles começam, né, da parte de consideração para baixo, onde a gente usa a estratégia de concorrência para a gente atuar, né, para os produtos e serviços dos nossos clientes atuarem para quem tem alta propensão de aquisição daquele produto e serviço. O M de monitorar, acho que para a gente sair do campo do achismo. Eu acho que aquela campanha é legal, eu acho que aquela frase pode funcionar. Impactou. Nossa, o filme é lindo, maravilhoso, né? Meu Deus, chorei. Gente, trouxe, né? Ele trouxe resultados, e quando ele falou resultados que a gente buscou. Às vezes, eu volto a dizer, às vezes o resultado é reputação de marca, às vezes é awareness, é percepção, né? Mas a gente tem ambientes que monitoraram tudo, a gente consegue ver a concorrência agindo dentro de uma estratégia nossa. Então, também, acho que pela primeira vez na história a gente tem ferramentas, tecnologia para monitorar tudo. É fácil? É simples? Acho que não. Né? Não. Isso é um outro mito, né? Poxa, a gente contratou uma empresa de performance e aí daqui a uma semana a gente monitora tudo. Gente, monitorar é um processo árduo, técnico, tecnológico. Até porque tem um tempo, né? Quer dizer, as palavras não... o peso das palavras, né, no Trust Domain e tudo mais que você tem, eles demoram um tempo até o Google, por exemplo, avaliar que aquilo tem um peso de fato bom, né? Não é uma semana que você consegue... E ele vai é sazonal, né? Sim, Pedro, você tem razão. Mas ele vai além também de você fazer só um monitoramento de conteúdos e palavras. Mas assim, quais são, por exemplo, você imagina que empresas que investem 15, 20, 30 bilhões em comunicação mensal, ele tem que entender, por exemplo, desses 20, 30, 40 milhões que eu invisto, quais são os veículos? Quanto que eu coloco num veículo A, no veículo B, no digital? Então, quando a gente fala de monitoramento, entender a importância, como você aloca um investimento e quanto esses investimentos são importantes para trazer o resultado que a gente quer. E fazer os ajustes desses investimentos. Então, muitas vezes a gente começa com planejamento e vai ajustando esses investimentos, os criativos, troca criativo, porque a gente monitora tudo isso. Muitas vezes a gente entende que a gente vai começar com o veículo A, a gente dá um peso muito grande para o veículo A no primeiro mês, percebe que esse veículo A não performou tão bem quanto a gente... E esses movimentos, esses ajustes, eles podem e devem ser feitos num curtíssimo prazo. Essa é uma diferença de uma empresa com cultura em performance e uma empresa que vai fechar um plano de mídia, vai ficar 6 meses fazendo a campanha e depois de 6 meses descobre que bilhares de reais foram investidos mal gastos, mal investidos. Então, o monitoramento ele serve principalmente para orquestrar as suas decisões. Onde eu aloco mais, onde eu aloco menos, onde eu pressiono um veículo. O que está funcionando, não está. O que funciona, o que não funciona. Qual que é o veículo que ele assiste o famoso Google no final, né? Então, poxa, muitas vezes você começa com uma campanha de awareness e se eu não tivesse essa campanha de awareness aqui, 30 dias depois eu não teria a busca nos mecanismos de busca. Né? Eu não teria o volume de busca, porque essa campanha que instigou. Instigou, então fez o volume de buscas procurar. O last click, quer dizer, ele aconteceu naquela plataforma específica, mas não necessariamente ele é responsável pelo seu sucesso. Você teve outras mídias que assistiram... Não é aquela palavra aquela mídia.
Então, a gente consegue, ambientes de monitoramento, né, que eles são muito bem construídos, você consegue enxergar tudo isso, é muito legal quando você consegue enxergar. Senão você fica naquela conversa do achismo. No CPC, né? Você acha que é só, vamos investir nessa... Ou no last click, Pedro, é muito comum assim, as empresas falarem assim, poxa, a gente vai pegar toda a nossa verba e colocar tudo no mecanismo de busca. Tudo bem, ele pode funcionar no curto prazo, mas não necessariamente quem ele que instiga trouxe exato. Não foi ele que trouxe aquela palavra-chave que trouxe E o monitoramento, assim, eu vejo, acho que um exemplo de todo mundo, assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas você compra algo no e-commerce, já comprou, já pagou, já recebeu e ainda você está sendo impactado por aquele produto e da mesma loja que você comprou. Né? O cara está gastando e impactando com alguém que já comprou o produto. Isso daí é algo simples, automático, que poderia ter sido resolvido, mas aquele e-commerce gigante está gastando, sei lá, milhares de reais para jogar dinheiro Isso fora. você acha que é uma falta de consciência ou é uma falha de programação? O que tudo tá um pouco. Né? Pedro, tudo um pouco. Acho que isso é falta de conhecimento técnico, de entender, né? Por isso que tecnologia está muito... É como se fosse assim, vendi, tá bom, e aí o que estiver rolando... Porque isso também impacta negativamente, né? Para você que compra, você fala, pô, coisa chata, já comprei essa lapiseira, ainda estou recebendo o negócio, Pedro, não quero mais. Times operacionais extremamente treinados e preparados. Isso é muito difícil. Tá? Então, por exemplo, isso que o Rafa acabou de falar, ele no fundo, existe uma tecnologia, que é uma tecnologia de remarketing, que ela tem que entender que quando alguém comprou, quando você atingiu aquele objetivo, eu paro de gastar dinheiro com quem comprou. Ou não, ou eu vou fazer um upselling, ou um cross-selling. Então, se você comprou uma lapiseira, eu vou precisar de grafite. Exato. Se você comprou um tênis de corrida, você vai comprar os outros acessórios. Né? Ou daqui tanto tempo aquele tênis vai desgastar, né? Então, a tecnologia, o conhecimento técnico para que isso aconteça, ele também ele é exigido hoje. Né? Os profissionais... Fazendo um parâmetro muito simples, assim, mas é que nem onde eu compro filtro de água perto de casa. Quando já vai dando 5, 6 meses, eles já me ligam. Exatamente. É um remarketing, não deixa de ser. Um remarketing, mas ele é inteligente. Ele fala, Pedro, lembra de mim? Pô, lembra só, o seu filtro da geladeira já era. Você vai tomar água suja? O melhor CRM, que é aquele CRM da minha avó, que eu ia comprar na vendinha, né? Que ele falava assim, olha, o seu neto gosta de Coca-Cola, agora vieram as garrafinhas da Coca-Cola. Ele anotava que o neto da dona, né, Erundina gostava de Coca-Cola, ele tinha na cadeira. Isso é CRM. Quer dizer, como é que a tecnologia hoje, ela existe, mas quem pilota isso? Né, quem pilota com primazia para que isso que o Rafa esses erros, aconteça, né? Sim. E vocês trabalham basicamente, isso é um pilar de vocês, né? Isso é o pilar. Pedro, a gente fala o seguinte, que a gente resolveu roer esse osso, cara. Porque é um baita de um osso, é muito técnico, existe uma necessidade de uma formação técnica de equipe enorme, de uma educação, né, de uma supervisão, para que isso aconteça com primazia enorme, ainda mais no mundo de alta rotatividade. Né, educação constante, né? Uma educação constante, uma supervisão constante. Aí eu volto naquela pergunta que eu já tinha feito. E a resistência ainda dos clientes para isso? Eles realmente estão... Elas vão caindo, né? A partir do momento que eles percebem que isso é necessário. Então, acho que é um movimento funciona, muito natural. Você tem dado, né, para mostrar, né? Acho que é um movimento muito natural, assim. Existem executivos que eles já entenderam que, olha, poxa, peraí, eu tenho que ter realmente uma agência convencional. Pode ser a glamorização. Exato. Né? E eu preciso coordenar com uma agência com cultura e performance. E o O fecha o quê? Você monitorar não quer dizer que você interpretou os dados, né? Então é o observar. O observar, a gente levanta muito essa bandeira lá na agência e também na BEND, que é a Associação Brasileira de Marketing de Dados, onde... Você está diretamente, né, atrelado, a gente faz parte do comitê de performance para reorganizar esse mercado, né, de performance. Então, observar os dados, interpretar os dados é uma outra coisa, né? O dado está ali, mas e aí? O que eu faço com isso? O que eu faço com esse negócio? Né? Como que a gente interpreta junto com os clientes, né?
com quem está no trade, quem está lá na ponta. Então essa cultura de observar os dados, de entender o que esse dado vai realimentar o D do Dynamo, que é o descobrir. Porque o que eu aprendi, eu descubro novas coisas. Então o Dynamo, ele é um ciclo virtuoso. Ele se alimenta, né? Ele se autoalimenta. E essa inteligência de entender como os consumidores se comportam, os seus concorrentes, os criativos que mais performam, poxa, isso é ouro nas mentes da própria agência, mas os executivos que acreditam, né, na performance dessa forma que a gente está falando para você. Tanto acho que também, né, não sei, os executivos, como as pessoas comuns, eu acho que elas têm visto na prática também, né? Há pouco tempo, assim, nas eleições de São Paulo, alguns candidatos usaram as redes sociais, a performance para conseguir se mostrar, aparecer, e todo mundo viu o resultado que deu, né? Pessoa feliz ou não, viu que deu um resultado, né? Então eu acho que, no geral, as pessoas estão enxergando já isso, né? Acho que é natural, né? A gente, lógico, a gente educa os clientes também, né? Mostrando, olha os dados, olha como deu certo e tal. Mas eu acho que, no geral, as pessoas estão começando a abrir o olho e falando, atenção, cara, existe um poder ali, uma força muito grande, né? Vindo da performance, do digital, junto ali. E eu acho que é natural, acho que daqui 10 anos essa discussão aqui vai ser algo, né, muito mais simples, né? Não vai ser Isso e quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de conteúdo, né? A gente está falando de conteúdo distribuído, né? Existe aquela famosa frase, content is king, né? Conteúdo é o rei. Conteúdo distribuído. Então, conteúdo distribuído da maneira certa, para as pessoas certas, nos veículos certos, nos formatos corretos. E é isso que eu ia te perguntar, para a gente até fechar esse papo aqui. Conteúdo é rei, Daniel? O conteúdo é o rei? Eu acho que não é só o conteúdo, né? O conteúdo hoje, ele norteia a criação, né? E até a gente teve uma conversa com o Rafael Genu, né, um grande criativo que a gente admira bastante, né? E ele falou o seguinte, olha, eu até vou aproveitar aqui e pedir permissão para ele para falar. Ele falou assim, olha, o conteúdo, ele norteia o que a gente precisa falar, né, para os nossos clientes. Agora, o que você fala está ali, o conteúdo, né, os dados eles falam. Agora, como você fala, você te abre toda a possibilidade criativa, artística, técnica, para você entregar aquele conteúdo de uma forma criativa com as narrativas das marcas. Então, assim, o conteúdo, ele é o rei desde que ele seja entregue nas mídias corretas, nos formatos corretos, na linguagem correta. Então tá, queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado Daniel Mourão, muito obrigado Rafa Lopes. Foi muito legal esse papo. Quer ficar ligado para o próximo? Acesse nossos canais, podcasts e afins. Se não tiver aqui no GC o nosso link, tem gente que vai ser demitida, mas eu acredito que não. Então, brincadeiras à parte, mais uma vez, muito obrigado. E fiquem ligados, porque no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, como ela funciona no marketing de performance. E é isso. Até lá. Tchau, obrigado.